Olá, meu nome é Helena Amaral Santana, eu sou historiadora formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha dissertação ela tem como título Caminhos percorridos pela Casa dos Papagaios, territorialidade e relações de poder em Aiuruoca, através das interações com a natureza, Minas Gerais, século XVIII. Eu sou professora e também realizo levantamentos históricos de bens para o ICMS Patrimônio Cultural. Inclusive, esse ano, pela primeira vez, vamos registrar dois bens naturais na cidade de Carvalhos, que é o Pico do Muquei e a Cachoeira dos Franceses. E esse trabalho de realizar um levantamento histórico e cultural de elementos naturais dialoga diretamente com o assunto que eu vou abordar hoje. Durante o meu mestrado, eu me propus a investigar a colonização da região que viria a formar a freguesia de Aiuruoca, no sul de Minas Gerais. Ao longo das pesquisas, eu percebi como os elementos naturais desempenharam um papel central na narrativa histórica, servindo não apenas como meios de localização e demarcação de fronteiras físicas e também simbólicas, mas também como componentes identitários que carregam em si mesmo marcas de processos históricos. Esses elementos naturais, desde a sua concepção como parte de uma natureza mítica e selvagem, até a sua nomeação e inserção no imaginário colonial, passaram por sucessivas ressignificações ao longo da colonização e do desenvolvimento científico, sobretudo a partir do século XIX. Através desse olhar, eu relacionei a colonização às formas de conceber a natureza, destacando as permanências e transformações que ocorreram nesses processos, e além disso, eu pude identificar a natureza como uma fonte histórica em si. Muitos dos elementos naturais, eles permaneceram no tempo, o que nos leva a fazer alguns questionamentos, como, por exemplo, o que esses vestígios indicam sobre o passado, o que a toponímia revela sobre a percepção e a apropriação desses espaços ao longo dos séculos, quais foram os usos, as apropriações e também as ressignificações da natureza ao longo da história, e como essas práticas também moldaram a identidade regional e as relações de poder. Nesse sentido, eu trago um trecho do 8º soneto de Cláudio Manuel da Costa, onde ele diz: Este é o rio, a montanha é esta, estes os troncos, estes os rochedos, são estes ainda os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. O Cláudio Manuel da Costa, ele traz em suas palavras a ação do tempo e a relação entre as mudanças e também as permanências na paisagem que ele contempla. Os seus versos revelam como os elementos naturais persistiram no tempo e também na memória afetiva do observador, servindo como testemunhas de uma paisagem transformada, onde o que permaneceu se torna um eco do passado. E a natureza, com seus rios, suas montanhas, os troncos das árvores, os rochedos, assim como a densa floresta, que são os elementos que ele cita nesse trecho, resistiram às vicissitudes do tempo e também às mudanças. Mesmo diante de uma paisagem ressignificada, esses elementos ainda carregam consigo os vestígios de um tempo que já se foi, testemunhando a efemeridade da vida, que também é marcada por permanências. Desse modo, a gente pode compreender como que o tempo, a natureza e a vida estão sempre em constante transformação, em um fluxo contínuo que molda e redefine o mundo. E essas mudanças, elas são observáveis não apenas na efêmera paisagem, nas estações do ano ou no movimento dos rios, mas também nas sutis nuances da vida cotidiana. No entanto, são nas narrativas que essas transformações se revelam de forma tangível. Porque, ao narrar o espaço, as suas características e as suas nuances, elas se solidificam no tempo da escrita, criando uma janela para o passado e permitindo que a paisagem histórica se torne palpável aos sentidos. E assim, é notável observar que, da mesma forma que o espaço físico, as narrativas elas estão sujeitas a mudanças e interpretações à medida que elas convergem entre si ou convergem com outras fontes de informação. As narrativas, também refletem percepções e anseios do momento presente da escrita, que se evidenciam nas perspectivas, por exemplo, de ocupação do espaço.
E esses anseios do tempo da escrita impulsionaram a transformação dos recursos naturais em matéria-prima e também alimentaram diversas ambições de poder e enriquecimento, frequentemente entrelaçadas nos registros históricos. Assim, é possível relacionar essas reflexões ao patrimônio natural, que pode ser compreendido como um legado vivo e dinâmico das interações entre as sociedades humanas e o ambiente ao longo do tempo. O patrimônio natural ele não é apenas composto pelos elementos físicos da paisagem em si, mas também pelas narrativas, saberes, práticas culturais que moldaram e também foram moldadas por esses elementos em geral que fazem parte do cotidiano, que fazem parte da vida. Isso engloba a preservação de ecossistemas, a manutenção da biodiversidade e, igualmente, a valorização das histórias e significados culturais associados à natureza. Assim, ao considerarmos o patrimônio natural sobre essa perspectiva que eu acabei de mencionar, nós reconhecemos que ele carrega em si vestígios históricos, que são fundamentais para a compreensão das identidades locais, da identidade nacional em si, das práticas de uso e manejo da terra, das formas como as sociedades concebem e interagem com a natureza. Então, esses vestígios, tanto materiais quanto imateriais, que eles estão ali entrelaçados, e a sua preservação são essenciais não apenas para a conservação ambiental, mas também para a continuidade das tradições culturais e das memórias coletivas que definem um povo e a sua própria relação com o território. E essa relação com o território é uma realidade presente e que precisa ser valorizada de forma contínua e está entrelaçado com o próprio patrimônio natural em si. Porque quando pensamos no patrimônio natural, também estamos pensando no patrimônio do amanhã, um conceito que engloba não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também traz em si o fortalecimento da identidade, o fortalecimento da memória de um povo em seu próprio território. E isso é especialmente relevante para as comunidades tradicionais, os povos indígenas e também os povos quilombolas, cujas culturas elas estão intrinsecamente ligadas ao ambiente natural. Então, preservar o patrimônio, preservar esse patrimônio do amanhã, o patrimônio natural, significa assegurar que essas comunidades possam continuar a exercer suas práticas culturais, sociais e econômicas que convergem diretamente com a natureza. Além disso, o reconhecimento e a valorização do patrimônio natural como um patrimônio do amanhã são fundamentais para a construção de um futuro onde as identidades culturais e a diversidade ecológica sejam respeitadas e também sejam protegidas. A proteção desse patrimônio é, portanto, uma forma de resistência contra uma ideia de homogeneização cultural e também contra a degradação ambiental. É um ato de reafirmação dos laços históricos que as comunidades mantêm com seus territórios e um compromisso com as futuras gerações, garantindo que elas herdem um mundo onde a diversidade natural e a diversidade cultural não apenas sobreviva, mas também floresça. O patrimônio natural ele pode ser considerado um patrimônio do amanhã devido à sua natureza dinâmica e também à sua importância crescente no contexto das mudanças globais que estamos enfrentando. Essa concepção ela está enraizada em várias dimensões, como algumas que eu vou pontuar aqui, a primeira delas relacionada à temporalidade e à perpetuação do valor desse patrimônio. Porque ao considerarmos o patrimônio natural como patrimônio do amanhã, nós reconhecemos que ele não é apenas um legado do passado ou uma manifestação do presente, mas uma herança que precisa ser preservada e precisa ser gerida para as futuras gerações. Porque a noção de temporalidade aqui ela é crucial, porque os ecossistemas, as espécies, as paisagens naturais que constituem o patrimônio natural estão em constante transformação, sendo influenciadas tanto por processos naturais quanto por ações humanas. Assim, a conservação desse patrimônio visa também garantir que ele continue a existir e a oferecer os seus benefícios ambientais, culturais e econômicos às gerações atuais e também às gerações futuras. Outro ponto é a sustentabilidade e a responsabilidade intergeracional, porque a ideia de patrimônio do amanhã ela está intimamente ligada ao conceito de sustentabilidade. Porque a preservação do patrimônio natural
implica uma responsabilidade intergeracional, onde as decisões tomadas hoje, elas vão ter um impacto direto no bem-estar e nas possibilidades de futuro das futuras gerações. E essa é uma perspectiva que requer uma visão de longo prazo, que transcende os interesses imediatistas e busca pensar, refletir sobre o desenvolvimento humano e a conservação dos recursos naturais. Outra perspectiva está relacionada às incertezas ambientais e às mudanças climáticas, porque estamos vivendo em um contexto que traz essas incertezas, onde as mudanças climáticas e a degradação ambiental colocam em risco a própria integridade do patrimônio natural, como as queimadas que estamos vendo nesse mês de agosto, nesse mês de setembro. A concepção de pensar um patrimônio do amanhã destaca a necessidade e a urgência de ações que possam mitigar esses riscos, promovendo uma resiliência maior dos ecossistemas e uma certa adaptação da população às novas realidades ambientais. As políticas de preservação ambiental e as práticas de uso sustentável são fundamentais para garantir que o patrimônio natural ele possa continuar existindo e sendo usufruído no futuro. O quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje também é a construção de identidades futuras, porque o patrimônio natural ele não só define a identidade das sociedades atuais, mas também molda as identidades futuras, as relações culturais, espirituais e simbólicas que as comunidades estabelecem com a natureza e são passadas de geração em geração, influenciando a maneira como as sociedades futuras irão se relacionar com o ambiente. Então, ao proteger o patrimônio natural hoje, estamos, de certo modo, definindo um certo caráter cultural de consciência ambiental das sociedades do amanhã. As reflexões sobre a relação entre o ser humano e a natureza ecoam sentimentos expressos pelo Ailton Krenak no seu livro Futuro Ancestral, onde, apesar de ser um livro contextualizado na contemporaneidade, o Krenak ele traz uma perspectiva que transcende as barreiras do tempo, porque ao defender o elo existente entre as temporalidades pela própria natureza, a natureza traz esse elo entre as temporalidades, o Krenak sugere que a compreensão do passado e a projeção do futuro estão entrelaçadas com os ciclos naturais e as experiências humanas ao longo da história, onde a natureza e seus elementos servem como testemunhas vivas de uma história compartilhada. Assim, o autor anuncia logo no início da obra que os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem o Krenak, que se há futuro a ser cogitado, esse futuro ele é ancestral, porque ele já estava aqui. Pois os rios, eles continuam a fluir, as montanhas, elas permanecem imponentes, e a natureza continua a ser uma fonte de muitas possibilidades, uma fonte de vida. Então, ao reconhecer a presença e a influência desses elementos ao longo da história, reforça-se o caráter de interdependência com o mundo natural, aliados ao caráter de permanência e também de transformação. Então, nesse contexto, no mesmo livro, na parte chamada Saudações aos Rios, o autor destaca a importância das águas nas escolhas dos locais para a instalação humana desde os primórdios dos tempos, mas ele também menciona que as águas foram reprimidas em prol do ouro. Então, as águas sagradas, elas representavam fonte de sustento, cuidado e também bênção às populações que viviam às margens dos rios. No entanto, as águas foram reduzidas às necessidades dos cursos de exploração. Assim, a relação de unidade entre a natureza e o ser, ela se esgota para dar lugar a uma relação de dependência e exploração. Um exemplo muito nítido é o próprio rompimento da barragem Mariana, que jogou cargas de minério muito grandes no Rio Doce, que para o povo Krenak é o atu, é sagrado, e isso foi violentado. Então, a natureza, ela se revela como uma rica e dinâmica fonte histórica, como agente histórico. Não é nem objeto, a natureza como agente. E a sua análise oferece um prisma único para poder compreender as interações humanas ao longo do tempo, refletindo não apenas as condições ambientais e os recursos disponíveis, mas também as mudanças culturais, as mudanças sociais, políticas, econômicas, técnicas de produção que foram moldadas e moldaram o ambiente. Através de um olhar cuidadoso para a natureza, a gente pode pensar sobre essas práticas, sobre sistemas,
sobre crenças e até mesmo sobre as estruturas de poder em determinado período histórico, à medida como a gente observa como diferentes sociedades interpretaram e utilizaram os recursos naturais. Além disso, a própria relação entre a natureza e as práticas humanas podem revelar transformações significativas, desde a exploração colonial, que foi o meu foco durante o mestrado, até mesmo as iniciativas de conservação ambiental. Então, em resumo, a natureza não é um elemento físico no espaço histórico, não é plano de fundo, mas também uma fonte vibrante que, quando examinada com rigor e também sensibilidade, pode proporcionar uma visão mais profunda e também mais abrangente do patrimônio e dos processos históricos relacionados às experiências humanas ao longo do tempo. Então é isso, vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser conversar mais sobre o assunto me coloco à disposição.